segundo momento do debate sobre participação na São Paulo Aberta. Esse momento eu vou explicar o formato para vocês. A gente fez ontem, mas só para quem não estava. Nós vamos apresentar 3 experiências que a gente selecionou no universo de todas as experiências de participação, mas que seriam horizontes, seriam experiências interessantes de nós debatermos exatamente para a construção dessa São Paulo Aberta que nós estamos nesse evento debatendo, reconstruindo, ressignificando o que seria esse governo aberto. As 3 experiências serão o participatório da juventude, e aí eu peço licença para vocês, que a Severine, que é a secretária nacional de juventude, ela teve um problema, ela já está chegando, assim que ela chegar, ela compõe a mesa, mas de qualquer forma a gente inicia o trabalho. O De Olho nos Planos da Ação Educativa, o Diálogo SP, que é da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, e quem vai comentar para a gente é a Ana Cláudia Teixeira, da Unicamp. Então, eu queria, na verdade, só fazer esse aviso. Os convidados terão 10 minutos para expor essas experiências. Ao final, a Ana Cláudia comenta, em 10 minutos também, e aí a gente abre para o mesmo formato de perguntas. Perguntas, e aí, no fim, o pessoal responde. Lembrando que a programação hoje, depois desse debate, nós teremos aqui nesse auditório um café hacker com os dados da saúde. Café hacker é uma discussão, uma conversa sobre quais dados a saúde, a Secretaria Municipal de Saúde tem disponível, e aí nós vamos debater esses dados, debater formas de aprimoramento e fazer essa discussão sobre dados públicos. Concomitante, paralelamente a isso, no espaço de convivência aqui da Biblioteca Mário de Andrade, nós vamos estar com uma metodologia que a gente chamou de café com proposta. Todos os 2 terão café, e aí o café com proposta é, na verdade, uma metodologia de elaboração de propostas. Nós estamos, como a Joana, chefe de Gabinete de Direitos Humanos, falou, estamos num GT de participação social, e nós queremos, a partir desse evento, São Paulo Aberta, colher subsídios para a elaboração da nossa política municipal de participação. Então, o Café com Proposta é exatamente essa forma de colher propostas para a nossa elaboração da política municipal. Bom, explicado isso, eu queria chamar para a composição da mesa a Denise, carreira da Ação Educativa, para explicar o De Olho nos Planos para a gente. Chamar também o Paulo Willis, que é coordenador de política para migrantes na Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Chamar a Ana Cláudia Teixeira para mediar. E aí a gente espera a Severine chegar, e assim que ela chegar... Então, chamar também a Severine Macedo, que é da Secretaria Nacional de Juventude, para falar do participatório. Bom, composta a mesa, nós vamos dar início, então. Paulo Willis pode começar, tudo bem, Paulo? Eu controlo o tempo de vocês, de fala, tá? E aí, é isso. Pode começar. Obrigado. Oi. Boa tarde. Bom, primeiro dizer que é um prazer muito grande estar aqui, né? E encontrar algumas amigas de luta, né? Acho que já tinham falado, né? Mas tudo bem. A gente se apresenta de novo. Tá bom? Então, Paulo Willis, eu coordeno a política de migração na cidade de São Paulo, na Secretaria de Direitos Humanos. Estou lá desde o mês de junho, né? Então, eu sou militante justamente dessa área dos direitos humanos dos imigrantes. E até, por isso que eu comentava, né? Tão bom encontrar a Denise aqui, porque faz uns 5 anos atrás, né? A gente fez um momento participativo com os migrantes, justamente para juntar também contribuições para a política, para o plano municipal de educação, né?
não foram contempladas, né, as propostas dos imigrantes naquela época, mas pelo menos a gente fez o exercício da cidadania, que é muito importante. Bom, que eu fui convidado ontem para falar aqui, né, eu sou novo na Secretaria de Direitos Humanos, portanto, para mim fazer uma reflexão ainda do conjunto da Secretaria, me custa um pouco, mas eu tenho acompanhado de maneira especial os diálogos de direitos humanos organizados pela nossa Secretaria, né? Quando a gente fala do diálogo social, né, nós fizemos o diálogo migrantes, teve o diálogo com a juventude, também o diálogo LGBT, e eu me lembro que quando nós organizamos o diálogo migrante, eu imediatamente ouvia algumas críticas, né, dizendo, olha, talvez o diálogo é interessante porque aqui você tem bastante gente participando, mas essa é a forma correta de fazer a política participativa, né? E esse é um tema que a gente precisa discutir, né? Então, para nós da Secretaria de Direitos Humanos, o diálogo é uma das formas de participação, né? Então, é muito importante a gente encontrar e manter todos aqueles espaços já formais ou informais de participação, né? Nós temos na Secretaria de Direitos Humanos vários conselhos, né? Alguns que estão a serem implementados ainda, no caso da coordenação de política para migrantes, nós temos, por exemplo, o Conselho de Participação da Comunidade Nordestina, né? Que também faz parte, né, da coordenação de política para migrante, e a gente vem nesse desafio aí para ir construindo, né? Alguns conceitos importantes, né? A construção da política pública, ela deve ser, sim, um processo participativo, né? E passa pelos canais formais de participação, mas também informais de diálogo com as comunidades, né? Eu acho que algumas palavras-chave que a gente trabalha nesse contexto sobretudo, a cidadania, os direitos e igualdade de participação. E quando a gente fala, sobretudo no meu caso, que trabalho diretamente com as comunidades migrantes, falar de mecanismo de participação ainda é mais difícil, né? Porque, não sei se vocês acompanham, né, essa pauta dos imigrantes, mas nós temos na cidade de São Paulo uma população de mais de 400 mil imigrantes, né? E desses imigrantes, mais de 300 mil são sul-americanos. Portanto, uma comunidade importantíssima, que tem uma contribuição para a cidade e que ela não tem canais formais de participação, né? Então, a ideia, os imigrantes, eles não votam, né? Não participam das eleições, nem municipais, nem estaduais, e nem no âmbito federal. Então, assim, é um grande desafio. Nós tivemos agora, a Helena, que está aqui também, né, uma discussão muito forte em relação, inclusive, aos conselhos participativos, né? Que os imigrantes levantaram essa pauta de participar nos conselhos das suas comunidades, dos seus distritos, das suas subprefeituras, né? E é interessante que a dificuldade que há ainda, até porque o nosso sistema eleitoral não permite, né, que o imigrante participe. Então, um desafio que a gente continua debatendo ainda, né, mas é necessário, sim, pensar e criar formas de participação também para essas comunidades historicamente excluídas, né? Por outro lado, né, o que a gente tem percebido nos momentos dos diálogos são momentos de afirmação dos direitos humanos, né? E olhando por esse lado como afirmação dos direitos humanos, é que a gente levanta essa bandeira da participação social e do diálogo como escuta, né? Na construção de um método participativo de gestão. Quando a gente trabalha com populações, como no meu caso, de imigrantes, né? Já mencionei populações historicamente excluídas
e não consideradas nas políticas municipais, a gente precisa trabalhar também o sentimento de pertencimento dessas pessoas à nossa cidade, né? Eu gosto sempre de conversar trazendo alguns exemplos práticos, né? Então, nós acompanhamos há poucos dias a tragédia que foi o assassinato, por exemplo, do menino Brian, né? Um menino boliviano, de um tipo de crime que ele é corriqueiro, né? Desta vez aconteceu com uma criança, né? Então teve um impacto muito grande, mas é uma situação que acontece semanalmente e que a gente muitas vezes não fica sabendo dessa situação, né? Eu imediatamente, né, quando aconteceu a tragédia, eu fui lá, né, na delegacia, fui na comunidade e acompanhando a comunidade imigrante, né? E o nosso secretário, o Rogério, ligou e disse assim: Paulo, fale com os imigrantes aí que o que eles precisarem da prefeitura, eles vão contar com a gente, né? E é interessante quando a gente chega e começa a conversar, e eles não querem nada da prefeitura. Por quê? Porque qual é o canal de comunicação que representa o Estado para esses imigrantes, né? É a Polícia Federal, são os canais que, mais do que garantias de direito, são canais, muitas vezes, ligados à repressão, né? Então, imagina, eles não, de nenhuma maneira, vão pedir alguma coisa, ou reivindicar, porque não é pedir, quer dizer, é direito, né? Ser bem atendido, sobretudo num momento tão trágico como aquele, né? Então a gente faz essa reflexão para dentro, né? E aproveita justamente do momento do diálogo, como esse espaço aberto, para que os imigrantes possam aí manifestar as suas reivindicações, né? Aí eu até queria colocar também um outro exemplo interessante, né? A partir do diálogo que nós fizemos com os imigrantes no mês de julho, uma das reivindicações apontada pelos imigrantes foi justamente a dificuldade, né, de abrir uma conta bancária, né? O imigrante, hoje, infelizmente, no Brasil, quando faz um documento, né, brasileiro, esse documento demora até 2 anos para chegar, e nesse período essa pessoa ela fica em posse de um protocolo, né? E os bancos não aceitavam esse protocolo como documento hábil para abertura de conta bancária, como um documento de identificação, né? E o outro problema também era comprovante de endereço, né? Porque os imigrantes, sobretudo bolivianos, paraguaios, peruanos, moram muitas pessoas dentro da mesma residência, portanto, ninguém tem comprovante de residência no nome, né? E então, a partir do diálogo, a Caixa Econômica Federal aceitou, né, de aceitar, por exemplo, o cadastro do imigrante feito na Polícia Federal como um comprovante de residência e o protocolo como um documento de identificação. Foi uma conquista histórica. E é muito interessante, né, porque, para nós, né, é difícil imaginar a importância de dizer, olha, o banco vai abrir conta para determinado grupo de pessoas. Só que para esse grupo de pessoas, o fato de abrir conta significa não guardar mais dinheiro embaixo do colchão, né, e ter uma possibilidade de prevenção, inclusive, à violência, né? Então, assim, eu queria colocar um pouco esses exemplos no sentido de que o diálogo ele vem se somar, ele tem sido a cara da Secretaria de Direitos Humanos nesses poucos meses ainda de gestão, mas é um canal a mais de participação que não quer substituir os demais, mas que quer levar as pautas para todas as pessoas que, às vezes, acabam se sentindo excluídos dos espaços já constituídos. Muito obrigado. Obrigada, Paulo, pela fala. Eu gostaria de passar agora a palavra à Denise Carreira, da Ação Educativa, para explicar o De Olho nos Planos. Boa tarde a todos e a todas.
É um imenso prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentar a equipe organizadora na figura da diretora Fernanda Campagnucci. Parabenizar a iniciativa da CGM, parabenizar a iniciativa da Prefeitura, iniciativa que é fundamental para darmos passos concretos aí rumo a uma gestão democrática mais para valer, né? Bom, eu vou apresentar aqui a iniciativa de Olho nos Planos, que é uma iniciativa que articula um conjunto de organizações em prol da construção participativa de planos de educação. Quero compartilhar também que essa iniciativa se nutre de muitas aprendizagens, de muitos acúmulos, originários da experiência de construção participativa do Plano de Educação da cidade de São Paulo, experiência cheia de desafios, cheia de contradições e limites, como o Paulo também já trouxe aqui, mas cheia de aprendizagens e possibilidades, né? Então, esse processo que eu vou apresentar se nutre disso e compartilhar com vocês que nós temos aqui uma publicação que está disponível no site da Ação Educativa, que se chama Educação e Desigualdades na Cidade de São Paulo. E aqui tem um texto compartilhando um pouco o balanço dessa experiência da construção participativa do Plano de Educação da cidade de São Paulo. Experiência hoje que se encontra no seguinte momento, né, no momento de tramitação na Câmara Municipal de Educação. Em um momento muito importante, muito especial, onde as entidades, movimentos sociais, sindicatos, diversos grupos pressionam a Câmara Municipal pela abertura de um conjunto de audiências públicas que possam aprimorar a proposta de plano que está tramitando, no sentido que ela reflita mais o processo participativo, né, do qual o Paulo fez parte, vários grupos de imigrantes da cidade, e outros movimentos, muitos movimentos, que essa proposta de PL que hoje tramita, ela possa refletir mais esses acúmulos e dialogar mais com os desafios da nossa cidade, desafios, sobretudo, da educação pensada como direito humano e como política social integrada ao conjunto das políticas aqui do município. Bom, então eu vou apresentar, vou pedir para ficar em pé, tá? Nós trouxemos aqui uma apresentação. Aqui eu estou também com a minha companheira de equipe, a Ananda, que também é uma pessoa que vem contribuindo, trabalhando junto, né, na construção desse trabalho, assim como outras, tá? Que vocês vão poder conhecer, quem quiser entrar no nosso site e tal. Bom, rapidamente falar da iniciativa de Olho nos Planos. Não sei se vocês conseguem olhar aqui. Essa iniciativa é uma iniciativa nacional que tem por slogan essa ideia de por planos de educação que façam a diferença na garantia de direitos. Então, aqui a gente está marcando que a ideia de participação não é a participação pela participação, é a participação que, de fato, contribua para que a gente avance na garantia de direitos. Por favor, Tiago. Tiago também, depois eu retomo a sua relação. Falar um pouquinho para vocês da organização qual eu faço parte, a Ação Educativa. A Ação Educativa é uma organização não governamental que nasce do movimento de educação popular latino-americano. Ela foi fundada por um grupo de educadores e educadoras. Nós somos, a organização ela é constituída por 3 grandes áreas: educação, juventude e cultura. Atuamos na perspectiva do fortalecimento de políticas públicas que enfrentem as nossas desigualdades, promovam direitos, né? E trabalhamos muito em rede. Acreditamos muito no trabalho em rede, muito no trabalho em articulação. Tá? Primeiro, essa iniciativa de Olho nos Planos, ela parte de uma agenda que é muito valorizada no debate educacional, que é plano de educação. Assim como acontece em outras áreas sociais, a ideia de plano, de planejamento, ainda tem pouca força, né, muito desvalorizada no debate educacional. Pode passar. Nós, então, partimos nessa perspectiva de valorizar esse instrumento a partir da ideia do direito da população a um planejamento público de qualidade. Então, o direito da população ao planejamento público está aí colocado nessa iniciativa, né? Nós, então, entendemos que os planos constituem o mais importante instrumento da política educacional. Eles definem metas de médio e longo prazo. Os planos de educação são planos decenais, representam um avanço contra a descontinuidade das políticas,
orientam a formulação de políticas de gestão e referenciam o controle social e a participação cidadã, e articulam todo o atendimento educacional em um território. Então, a ideia de território ela é muito importante para o planejamento. E a ideia de território ela vem ganhando muito espaço no debate, no conjunto das políticas sociais. Quase 50% dos municípios brasileiros não têm plano de educação, a mesma coisa com relação aos estados. Então, o que impera são políticas de gestão, políticas de governo de 4 em 4 anos, grande descontinuidade, sem uma perspectiva de médio e longo prazo. O novo Plano Nacional de Educação, que tramita no Congresso Nacional, né, e com vários problemas e desafios, né, tivemos um grande retrocesso agora na tramitação no Senado Federal. O novo Plano Nacional deve estabelecer um prazo de 1 a 2 anos para que todos os municípios e estados brasileiros tenham planos de educação, planos decenais de educação. Pode passar? Bom, então, é nesse contexto que essa iniciativa se situa, né, de estimular que planos de educação ganhem importância na agenda educacional e levando em conta que o PNE deve, né, apesar dos retrocessos no Senado, estabelecer algum prazo para que esses planos sejam, de fato, construídos e de forma participativa. E nós incidimos, como parte da campanha nacional pelo direito à educação, incidimos no Congresso Nacional para que essa construção fosse de forma participativa, porque o PL inicial enviado pelo governo só previa a construção de planos de educação. E hoje, na área educacional, impera as grandes consultorias disputando municípios para construir planos de gaveta, planos numa perspectiva aí tecnocrática. Então, a nossa perspectiva, e nós conseguimos avanços na Câmara, foi justamente de prever que essa construção se dê por meio de processos participativos. E a disputa agora é o que significam processos participativos para valer, né? Então, tem uma disputa sobre o que é agora participação e processo participativo. Bom, antes disso, só rapidamente, Tiago, por favor. Então, por que a participação ela é importante? Então, só para trazer para vocês, porque ela é um direito, para começo de conversa, é um direito humano de toda pessoa de opinar, reivindicar, propor, criticar, atuar em questões que afetam sua vida e de sua coletividade. Pode trazer. Por que ela é importante? Porque ela é um fator de qualificação e aprimoramento das políticas públicas. Ela possibilita que os planos, a política, os programas sejam construídos e implementados de forma mais sintonizada com as demandas sociais do município, do estado, do país. Pode passar. Ela é importante porque mobiliza compromissos, diversifica as vozes, dinamiza o debate político, além de contribuir para a identificação de problemas a serem superados e de boas propostas, experiências, acúmulos, ideias. Pode passar. E ela é importante porque possibilita que a população amplie sua compreensão sobre os processos, no caso educacionais, e os limites e desafios enfrentados pela gestão pública, especialmente pelos gestores e gestoras educacionais. Tá. Bom, toda essa iniciativa ela parte desse conceito, dessas dimensões de participação. Quais são as dimensões que nós estamos destacando desse processo? 4 dimensões. O primeiro, que a participação ela amplia e qualifica os parâmetros de demanda social por direitos. Essa é uma dimensão que é muito cara nesse processo. Um segundo, uma dimensão formativa, que os processos participativos eles constituem em oportunidade para a formação cidadã e fortalecimento de uma cultura democrática e solidária. Uma terceira dimensão é uma dimensão organizativa, ou seja, por meio desses processos participativos, nós estabelecemos alianças, conhecemos outros e outras, construímos agenda, há também uma importante renovação geracional, que também faz parte desses processos. E a mais, acho, de destaque fundamental no nosso campo é a influência na tomada de decisão em questões de interesse público. E essa dimensão é uma dimensão que a gente quer, e todos nós, esse evento, ver fortalecida, porque muitas vezes os processos participativos não influenciam efetivamente os processos de tomada de decisão. Então, é esse um dos grandes desafios. Nós partimos desse conceito, um conceito formulado por nós, esse conceito de gestão democrática. Que uma gestão democrática, para valer, ela articula um quadrado, né? Planos de Estado,
pensados como planos de médio e longo prazo, planos de Estado. Instâncias de participação, né, instâncias permanentes, os conselhos, comissões e tal. Processos participativos periódicos, ou seja, processos participativos amplos, periódicos, que alimentem as instâncias, monitorem o cumprimento do plano de Estado, aprimorem esse plano e tudo mais. E o fortalecimento da sociedade civil, plural, né, diversa, para dar conta desse recado. Cortando esse quadrado transversalmente, a importância do acesso, da democratização da informação. Então, participação, gestão democrática, que tem muito foco do evento, está nisso, né? É fundamental a gente avançar nesse acesso, mas não só no acesso, mas também no tratamento adequado dessas informações, para que, de fato, elas consigam, né, chegar nas pessoas. Porque muitas vezes a gente acessa, por exemplo, tabelas, mas que são muito complicadas, né? Então, o desafio do acesso e do tratamento amigável das informações, de forma que fortaleça processos participativos. Bom, então, a iniciativa de olho, ela tem esse compromisso com o desenvolvimento de processos participativos, pode passar, na construção e revisão de planos. Os parceiros são esses, a nossa campanha nacional pelo direito à educação, a nossa rede de 200 organizações, a Undime, que reúne a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Unicef, a UNCB, que reúne os Conselhos Municipais de Educação, né? O Instituto CIA, que é um dos poucos institutos empresariais sensíveis à agenda, comprometidos com a agenda de política pública, no sentido de processos, pensando na questão dos processos participativos e fortalecimento da sociedade civil, e a ANPAI, que é a Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Nós temos também aí o apoio técnico da Fundação Carlos Chagas. Bom, a iniciativa, ela reúne um conjunto de ações, mas ela tem um portal, que a gente vai apresentar aqui, a home para vocês, a cara do portal para vocês, e uma coleção de materiais como um subsídio para a construção desses processos participativos. A gente entende que há uma disputa também metodológica e uma disputa, né, política, técnica, metodológica, para se fazer no sentido de construir processos participativos mais amplos, democráticos, e o lugar de poder desses processos dentro, né, da relação sociedade civil e gestão, né? Então, aqui tem esses materiais e toda a iniciativa também está comprometida em subsidiar com informações, propostas e metodologias sobre como impulsionar e sustentar processos participativos comprometidos com o fortalecimento da gestão democrática e educação. Pode passar. A quem se destina essa iniciativa? Educadores, educadoras, gestores, familiares, estudantes, lideranças comunitárias, ativistas, parlamentares, operadores de direito, tal. A coleção de materiais... Ananda, se você puder me ajudar aqui, a coleção de materiais, tudo está disponível para acesso público gratuito, né, no portal. Nós temos essa coleção de materiais produzida, né, essa coleção produzida com muitos desafios, muita dificuldade, mas essa coleção ela reúne esses 3 volumes aqui. Em cima é a nossa coleção Indicadores da Qualidade Educacional, que é um material de autoavaliação escolar destinado ao aprimoramento da qualidade na educação. Aqui há toda uma disputa do conceito de qualidade educacional nessa coleção. Esses 3 materiais, um é para ensino fundamental, um é educação infantil e um que aborda um dos desafios ainda muito negados na democracia brasileira, que é o racismo na educação. É o do meio aqui. Nós temos também 3 pequenas publicações. Uma que aborda como usar essa coleção Indique na construção de planos, na construção e revisão de planos. Nós temos o azulzinho aqui do meio, que aborda como envolver crianças e adolescentes em processos participativos, onde as crianças não figurem só como, né, decoração do processo, ou seja, que sejam entendidos como sujeitos mesmo de direitos e de processos participativos. E temos um vermelhinho ali que fala... Não, o verdinho que fala de como construir processos participativos. Nenhum deles pretende ser uma receita, mas apresentar referências, subsídios para um debate sempre aberto, sempre contextualizado, né? Bom, e aí nós temos outros subsídios, folders e tudo mais, que abordam outras questões específicas do desafio da participação. Obrigada, Ananda. Bom,
Então, fora a coleção, pode passar, porque a gente já acabou o tempo. Pode passar, Tiago, obrigada. Tem um expositor público, né, esse expositor que foi feito por uma cooperativa, também do campo da economia solidária. E temos o nosso portal, esse portal que está sendo reformulado para ser lançado em novembro. Esse portal ele visa o mapa mostrar quem tem plano, quem não tem, e visibilizar aqueles que estão construindo por meio de processos participativos. Então, há todo um banco de experiências, há todo um conjunto de ferramentas, tanto para a sociedade civil como para gestores, e há um conjunto de referenciais, né, indicadores do que significa participação efetiva. Um dos materiais, que é o verdinho, que eu mostrei aqui, tem um conjunto de indicadores para debate, né, sobre um processo participativo mais efetivo. Então, aqui tem várias experiências, subsídios, e justamente a ideia com o mapa é visibilizar esse processo participativo. Atualmente, só tem azul e vermelho, que quem tem plano, quem não tem, mas com o funcionamento do portal, a ideia é que começa a surgir umas bolinhas verdes, uns pins, que vão mostrar que município está construindo processo participativo, que experiência está acontecendo, que lições e tal. Há toda uma base aí de sistematização, né? Ou seja, valorizar quem está encarando esse desafio da construção de processo participativo. Eu acho que é isso. Pode passar. Pode passar os nossos contatos, tá? Para a gente ir no debate. Obrigada, viu? Obrigada, Denise. E a gente continua aí nas perguntas, a gente tenta explicitar mais o portal. Só falar que o Tiago também colaborou com essa construção, então visibilizar aqui. Tá? Tá certo. Gostaria agora de passar a palavra para a Severine Macedo, secretária nacional de Juventude. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Agradecer bastante o convite para estar aqui com vocês, apresentando um pouco desse nosso novo instrumento, que é o participatório, que está há 3 meses só rodando. A gente ainda está testando, desenvolvendo outros instrumentos e adequando ainda esse instrumento. Queria saudar os meus colegas de mesa aqui, a todos vocês, e recuperar rapidamente, antes de apresentar o participatório, algumas questões sobre a política de juventude e participação. Na verdade, o debate todo sobre participação, juventude, a participação da juventude nos espaços de construção da política nacional de juventude, ela se dá desde o processo de criação, como política pública aí, de um conjunto de iniciativas no governo federal em 2005, mas eu diria que, mesmo para se chegar à própria constituição da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho, a realização das conferências teve um processo intenso e amplo de participação das organizações juvenis, de organizações do terceiro setor, de movimentos sociais que pautaram a necessidade de ter, dentro do Estado brasileiro, uma agenda de políticas públicas de juventude, reconhecendo esses jovens como sujeito de direitos e reconhecendo também o peso estratégico deste segmento que representa no Brasil 51 milhões de pessoas de 15 a 29 anos para o desenvolvimento sustentável do próprio país. Em 2005, quando foi constituída a Secretaria Nacional, que é ligada à Secretaria-Geral da Presidência, foi constituído junto com a Secretaria o Conselho Nacional de Juventude, que é um espaço de elaboração sobre a política de juventude, de monitoramento, de articulação, de avaliação da política nacional de juventude também. E esse conselho ele se diferencia do geral dos conselhos porque ele tem uma participação maior da sociedade civil, do que das entidades governamentais. São 40 entidades da sociedade civil e 20 governamentais que compõem o Conselho Nacional de Juventude. A eleição para o conselho se dá por meio da assembleia, onde as entidades que são inscritas e de acordo com os critérios aí do edital, elegem quem são os representantes que participam desse conselho. A gente conseguiu, de lá para cá, muito a partir também da atuação desse Conselho Nacional, avançar
na construção de conselhos locais, em que pese num país com a dimensão do Brasil, com mais de 5.500 municípios, não chegamos a 500 conselhos de juventude hoje, né, nesses municípios, e em torno também aproximadamente esse número de órgãos gestores de juventude. Então, ela é recente ainda, considerada recente essa política, e nós estamos numa expectativa grande agora com a aprovação do Estatuto da Juventude, que define, entre outros documentos já nacionais, é uma lei orientadora que define quais são os direitos da juventude, o que é ser jovem, que aponta a criação do Sistema Nacional de Juventude, o reconhecimento da participação como um direito, né, dos direitos reconhecidos no Estatuto, e previsto dentro do Sistema Nacional de Juventude também os espaços aí institucionalizados de participação social. É importante resgatar que a primeira e a segunda Conferência Nacional de Juventude tiveram um papel fundamental para avançar nessa concepção de participação que a gente está, né, conseguindo aprofundar, ainda com muitos limites e muitos desafios. Vi recentemente o que os jovens foram às ruas reivindicando, de fato, mais participação direta, fortalecimento da democracia. Isso significa, de fato, que os nossos espaços institucionais não são ainda suficientes, e nosso entendimento não serão só como espaços institucionalizados, onde só as organizações, né, que já têm um know-how de participação conseguem disputar. A gente também não conseguirá, só por meio desses espaços, dialogar com outros segmentos da sociedade que não têm condição de fazer essa disputa por esses espaços institucionais, mas a primeira e a segunda conferência foram estratégicas, né, tanto na elaboração da agenda de juventude que está se desenvolvendo no país hoje, quanto para impulsionar esse entendimento da participação da juventude como um direito. Foram mobilizados na primeira e na segunda conferência, que aconteceu em 2008 e 2011, em torno de 1 milhão de jovens em etapas municipais, regionais, territoriais, conferências livres, que eram auto-organizadas pelos próprios grupos de jovens, as conferências livres, né, eu acabei de falar, conferência livre repetindo, as conferências virtuais, com espaço de diálogo pela internet, e a gente também tem uma modalidade na conferência, que é a consulta a comunidades e povos tradicionais, nacional, que tira delegado para a conferência, para a etapa nacional, porque a gente sabe que esses jovens quilombolas, indígenas, ciganos, têm muita dificuldade de, inclusive, deslocamento territorial e de estar numa conferência disputando, muitas vezes, numa etapa local, um espaço para estar, né, representados na Conferência Nacional. Então, além desses segmentos poderem disputar as etapas formais da geral da conferência, tem uma consulta específica que discute a agenda e tira delegados desse segmento das comunidades e povos tradicionais para a etapa nacional. Em que pese toda essa necessidade e a lentidão que nós temos ainda no Estado brasileiro de conseguir ter um feedback, de conseguir ter um diálogo permanente, dialogar a partir das resoluções das conferências, a transformação dessas resoluções em agendas concretas, acho que a gente tem avançado, por mais que devagar, em temas importantes que são resoluções da primeira e da segunda Conferência Nacional. Eu queria dar um exemplo da primeira conferência, que foi em 2008, né, que elegeu como a primeira prioridade da conferência o enfrentamento ao racismo e ao problema da violência contra a juventude, especialmente a juventude negra no Brasil, que é fruto de um processo de mobilização muito bonito que o movimento negro, o movimento juvenil, vem fazendo no Brasil nos últimos anos, denunciando esse problema, né? De 2008 se passaram alguns anos, até que agora em 2011 nós conseguimos, de fato, garantir dentro do plano plurianual como uma agenda de enfrentamento à violência, de prevenção à violência contra jovens negros e redução da vulnerabilidade desses jovens nos territórios mais expostos à violência no Brasil, que é o Plano Juventude Viva, que foi construído também com a participação, com o diálogo, com consultas aos movimentos e organizações juvenis, ao movimento negro, ao movimento hip-hop. Inclusive, amanhã a gente vai estar lançando aqui o Plano Juventude Viva em São Paulo. A Prefeitura assumiu com muita força, colocando investimento, programas, recursos no Plano Juventude Viva aqui a nível local. A aprovação do Estatuto da Juventude, que se deu agora, nesse ano, foi sancionado pela presidenta Dilma, é fruto de resolução, de audiência, de encontro nacional, de audiência, ou seja, é meio lento, né, mas se há, de fato, entendimento sobre a necessidade de incorporar essas resoluções na agenda política, elas vão se transformando concretamente em política pública, né? Uma das questões que tem nos estimulado muito, e que daí vem um pouco do embrião do participatório, é a necessidade, obviamente, da
atualização permanente dos conselhos, das conferências, das audiências, os espaços, entre aspas, né, tradicionais aí de participação social, mas da necessidade também de a gente criar canais mais diretos de diálogo com os jovens que não estão institucionalizados, que não estão no movimento, que querem opinar, saber o que está acontecendo, também serem consultados. E aí, nosso entendimento da internet é um espaço bastante fértil para que isso aconteça. Né? A Taquiane Lu, que é uma grande parceira, né, desse debate toda a Política Nacional de Juventude, o Instituto Polis, que ajudou a desenvolver, foi uma das nossas desenvolvedoras, uma pesquisa nacional, Agenda Juventude Brasil, que aponta um pouco do perfil, das demandas, das perspectivas da juventude. Falou hoje de manhã, né, algumas questões sobre a pesquisa. E na pesquisa, os jovens, 3.300 que foram entrevistados no Brasil, apontam essa questão da importância da internet na participação, como espaço também de influenciar, né, a tomada de decisões, aponta como um dos espaços importantes, mas ela apresenta a internet em quarto lugar, né, como espaço de influência na tomada de decisões. Em primeiro lugar, a juventude apresentou na pesquisa a participação em manifestações de rua. Ok, não preciso nem explicar muito aqui. E a pesquisa foi feita antes das manifestações. Em segundo lugar, a participação em coletivos, grupos, organizações. E em terceiro, por incrível que pareça, a gente se flagela muito também de que os conselhos, as conferências, né, não são espaço, tem que se atualizar, mas em terceiro lugar, esses jovens apontaram as conferências e os conselhos como espaços centrais também de participação e de incidência política. E em quarto lugar, apontaram a participação pela internet, né, como estratégico. Há, obviamente, um esforço da Secretaria-Geral do Governo Federal como um todo em construir, né, coordenado pela Secretaria-Geral, em construir um compromisso isso que eu falo rápido, em construir um sistema nacional de participação social, né, já foi feita uma consulta pública pela internet, um compromisso nacional pela participação com os governos estaduais, num entendimento de que, de fato, a participação social é um direito e de que a participação social precisa ser um método permanente de gestão, não ações pontuais ou de acordo com o programa, ou a ação, a iniciativa. Tem um conjunto de organizações, inclusive, que questiona, né? A gente pode opinar no tema da educação, podemos, em que pese os limites, na juventude, ou seja, mas como que a gente constrói, de fato, uma incidência e participação nos temas que são mais centrais, mais duros, inclusive do ponto de vista do debate econômico, entre outras questões, né? Mas o esforço do governo brasileiro em construir um sistema de participação parte desse entendimento da participação como um método permanente de governo, como um direito a ser assegurado, de fato, no Brasil. O participatório, para entrar aqui, meu tempo já está estourando. A Secretaria Nacional de Juventude não inventou essa ideia do nada, né? Ou seja, o Conselho Nacional de Juventude já vinha apontando, desde que ele foi criado, a necessidade de construir um observatório de juventude a nível nacional, que servisse para avançar na elaboração, nas análises sobre juventude, sobre dados, o desenvolvimento de informação sobre juventude. Nós assumimos esse compromisso no Plano Plurianual, em 2011, da construção do observatório, e junto com a discussão sobre a construção do observatório, a gente começou a elaborar o Plano Juventude Viva, e aí eu queria pedir para passar para a segunda slide, por favor. A gente começou a elaborar o Plano Juventude Viva, que é o plano de prevenção à violência, com participação... Desculpa. E aí a gente pensou em, como é que a gente pode criar um espaço de diálogo também pela internet sobre o tema da violência. As coisas se misturaram e a gente chegou a elaborar, depois disso, a partir também de várias oficinas, debate com a sociedade civil, com desenvolvedores, com jovens militantes do software livre, com universidades, e testando também alguns mecanismos já durante a Rio+20, que a gente utilizou bastante a plataforma virtual, né, no desenho do que é o participatório, que junta, né, passando aí para o outro slide, aí são algumas fotos de algumas oficinas que a gente realizou para o desenvolvimento da ferramenta. Pode passar. A gente deu esse nome meio estranho, que a presidenta, inclusive, disse que não gostou, né, no dia da assinatura do Estatuto, mas como é democrático, esse nome permaneceu, que é uma junção, de fato, desse entendimento da participação com o observatório. Porque nós não queríamos também desenvolver um observatório que fosse somente um espaço de elaboração do governo ou de pesquisadores para a sociedade, mas um espaço que pudesse potencializar a produção de conteúdo, de experiências dos próprios jovens,
para, né, esse espaço de observatório, ou seja, não só um banco de teses, né, e não só um espaço de desenvolver dados de cima para baixo, mas de potencializar também a produção dos próprios jovens. Então, o participatório juntou esses dois entendimentos de avançar em ser um espaço não só de produção de conteúdo, seja do governo para a sociedade, da sociedade para o governo, dos especialistas, da rede de observatórios, já existe uma série de observatórios de juventude, mas de ser também uma plataforma de participação e de diálogo com os jovens a partir da internet, né, a partir do dia a dia dos jovens, independente deles estarem ou não participando de alguma organização social. Pode passar. Então, os objetivos do participatório, muito rapidamente, é facilitar essa interação, tanto entre os atores governamentais, com os jovens, com os gestores, com estudiosos, público em geral, né, ser uma estratégia de participação social como um método também para a construção das políticas públicas, não só na sua avaliação, no seu monitoramento, né, produzir conhecimento sobre juventude e ser um espaço também que sirva para mobilizar, né, os jovens a partir deles. Não é nós do governo ir lá propondo um tema para mobilização, mas que seja um espaço, né, que os próprios jovens possam interagir, fortalecer suas redes, discutir valores, mobilizar em torno da agenda das políticas públicas. Pode passar. Cenário, muito rapidamente, 73,9 milhões de internautas, né, no Brasil, em torno de 41% da população brasileira, um pouco dos dados sobre os segmentos da população que mais acessam, pode passar. 75% dos jovens entre 15 e 29 anos acessam a internet de forma cotidiana no Brasil, né? Então, uma grande parte, quase 60% utiliza muito para participar das redes sociais, mas também um número considerável, quase 60%, utilizam como principal meio de informação, né, e acessa de casa majoritariamente, mas também de lan house, celulares, etc. Acabou meu tempo, 1 minuto. Em funcionamento, no participatório hoje, o que a gente tem já na plataforma que nós lançamos há 3 meses e estamos ainda desenvolvendo, né? O participatório é muito baseado na lógica das redes sociais, não é uma rede social, não vai substituir o Facebook, o Twitter, não é essa a ideia é que ele se inspirou um pouco nessa dinâmica de funcionamento, mas hoje já está efetivamente aberto para o diálogo, a possibilidade de debates, né? Nós temos uma pré-consulta sobre o Sistema Nacional de Juventude, que nós precisamos instituir até o final de fevereiro, já está aberto para quem quiser opinar, sugerir questões para o sistema, para comunidades, qualquer pessoa que entrar pode criar uma comunidade, onde os outros entram, se interessam, participam como membro, ativos, podem socializar documentos, opiniões dentro das comunidades. Tem o blog do participatório, que é um espaço dentro da página, que é um espaço que a secretaria gere, que aí a gente divulga as ações mais institucionais, as nossas pesquisas, os nossos artigos, as informações aí mais do governo, né? Transmissão de vídeos, a gente pode fazer, e tem feito um esforço grande de fazer cobertura dos eventos, transmissão direta pelo participatório. É um espaço que permite armazenamento de vídeos também, acompanhamento de eventos, e aqui está o endereço para quem quiser conhecer, né, o participatório. Passando, aqui é uma foto da página, né, de como é que é a entrada aí do participatório. Para entrar é só colocar o e-mail, a sua senha. Pode entrar pelo Facebook ou pode entrar com o seu e-mail normal aqui. E o único critério para entrar no participatório é concordar com os termos de uso. Não tem pré-moderação no participatório, mas os termos de uso são necessários, porque se, de fato, algum usuário ferir, isso existe em qualquer espaço da internet, colocar questões ofensivas, né, contra pessoas, e tudo mais, ele pode ser removido, mas não há uma pré-moderação para autorizar o que será pautado ou não para entrar no participatório. Passando. O que está em produção ainda é uma ferramenta aí sobre consulta mais aprimorado. Hoje é manual, porque ainda é muito recente, a gente já faz tudo manual, então a gente quer desenvolver uma ferramenta que consiga sistematizar as sugestões das consultas, já dar retorno sobre as questões que estão aparecendo mais, que nos permita, né, em tempo real, ir fazendo diálogo e a devolutiva sobre as consultas dentro do participatório. Uma biblioteca digital com informações, publicações, dados sobre juventude que tem disponível nas redes, que é aberto para socialização. Hoje tem muitos espaços que agregam isso, mas a gente precisa ficar catando ainda, né, em vários espaços. A ideia é que a gente possa juntar aqui um conjunto de informações que sejam também importantes para os jovens.
um cadastro de programas do governo federal, dos governos estaduais e municipais sobre juventude, todos os programas que existem para jovens, como acesso, onde acesso, o contato, que é o programa, informação qualificada sobre as políticas públicas, está sendo desenvolvido até o final de novembro, estará no ar essa parte, e dados estatísticos aí, sejam das pesquisas que a gente vai realizando, daquelas que vão ficando disponíveis também. Então, essas são as partes do participatório que ainda está em produção. Passando. Biblioteca digital, não vou aprofundar aqui, porque não tem mais tempo, pode passar. A Estação Juventude, né, esses dados sobre os programas fazem parte de de programas de juventude, faz parte de uma ação nossa da SNJ, que é a Estação Juventude, que é uma estratégia de integração territorial, de ampliação do acesso aos jovens às políticas públicas existentes, pode passar. Dados estatísticos, aí não vamos também aprofundar, já falei rapidamente, pode passar. E como é que a gente se organiza internamente, então, dentro da nossa equipe, que ainda é bastante pequena, para dar conta disso tudo, nós temos um núcleo de estudo e pesquisas, né, que é responsável por todas as publicações, articulação mais no nível da produção de conhecimento, né, e a gente conta com uma parceria forte com 2 universidades, a Universidade Federal do Paraná, que é a universidade que está desenvolvendo para a gente a tecnologia, a plataforma digital, né, está sediado hoje, inclusive, lá na universidade, essa plataforma, a gente vai migrando ela aos poucos, inclusive para o governo federal poder ir se adaptando e tendo tecnologias que se adequem mais a esse tipo de ferramenta, né, e um núcleo de mobilização e comunicação que é em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, são essas 2 universidades parceiras, mais uma rede de consultorias, de ativistas também de mídia livre, de software livre, que tem ajudado a desenvolver essa plataforma. Bom, já estourei totalmente meu tempo, a gente continua aqui aberto para o diálogo, só dizendo, para encerrar de verdade, que o nosso desafio, que a gente identifica já com o que foi possível do participatório até agora, que tem quase 9.000 pessoas participando, que já entraram nesses 3 meses, é transformar o participatório não só num espaço que as pessoas entrem e desopilem, né, ou dê sua opinião, mas que a gente consiga, de fato, dentro de 500 comunidades que tem ali, de uma série de eventos e de debates, extrair, né, e conseguir fazer essa interação permanente com esses jovens, além de conseguir dar um retorno a partir das consultas, do que foi possível ser assimilado, do que não foi, por que não foi. A gente não quer, de fato, que as pessoas fiquem falando ao vento, né, e nem tudo a gente sabe que é possível ser assimilado, mas a gente quer poder fazer o diálogo, inclusive para dar esse retorno aí para a sociedade. Então, obrigada e desculpa mesmo estourar o tempo. Muito obrigada, secretária. Antes de passar a palavra para a Ana Cláudia, eu gostaria de dar só 3 informes. O primeiro foi citado bastante pela Denise e pela Severini, a questão do movimento negro, né, da desigualdade e da participação do jovem e violência, consequentemente, com o movimento negro. A gente tinha previsto também o pessoal da marcha da consciência negra, só que tivemos um problema e eles não puderam estar nessa mesa, nós da organização, e eles também pediram desculpas. Outro ponto só reforçando com vocês, então, depois dessa mesa, nós temos o Café Hacker aqui, o Café com Proposta na sala de convivência, lá no térreo da biblioteca, e às 18h a banda Isca de Polícia no hall de entrada. Então, para quem puder ficar, para prestigiar a banda, lembrando que também é aberto, quem quiser participar pode ver a banda. E aí, por fim, eu já vou passar a palavra para você, Ana Cláudia. Só para pedir que agora a gente já abre a inscrição para quem quiser fazer perguntas sobre as experiências, exatamente para a gente poder aprofundar mais, poder explicar os processos. O Igor, se você puder até levantar, ele vai fazer a inscrição e aí a gente depois abre para perguntas, só para a gente manter a organização. Agora eu passo a fala para a Ana Cláudia Teixeira, que é a pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva da Unicamp. Joia, obrigada, Laila. Bom, obrigada pelo convite a todo o pessoal da prefeitura que estava organizando e a poder escutar essas experiências. O pessoal da prefeitura, quando entrou em contato, disse: de repente você podia participar de uma mesa X ou da mesa Y. Eu falei: não, eu quero ficar essa que vocês estão. Porque eu estava bastante curiosa com as experiências, né? Eu queria aprender bastante, né? Quando eu olhei a composição, eu falei: eu acho que tem coisas novas aparecendo, eu quero escutar sobre elas. Muitas coisas, né, como você estava dizendo, em construção muito recente, né? Então é um momento aí também já foi formulado, pensado e tudo, mas está em gestação, né? Me dá uma sensação assim de que tem muita coisa sendo testada, pensada. Então eu gosto dessa hora do debate, não das coisas tão consolidadas.
fiquei bastante entusiasmada e não me arrependi, aprendi um monte de coisa. Eu pensei, eu escutei agora, né, estou reagindo igual a vocês, né, não sabia exatamente o que eles iam falar, não conhecia os processos que foram apresentados aqui só de ouvir dizer e não assim, dessa maneira, apresentados. E o que eu fiz aqui foi tentar destacar o que me chama a atenção do ponto de vista de lições aprendidas, ou seja, daquilo que parece... E assim, eu tenho trabalhado com o tema da participação há mais de 10 anos, então assim, eu fico sempre tentando tirar das experiências aquilo que a gente aprende, vamos dizer assim, de positivo, de tentativa de enfrentar desafios que estão colocados, na verdade, para o conjunto dos espaços, né? Não é para uma ou outra experiência. Então, aquilo que eu aprendi, eu vou ressaltar porque eu achei interessante em cada experiência. E eu fiquei assim pensando também numa pergunta para cada uma ou duas perguntas, até para suscitar e ajudar no debate. Então, minha fala é nessa direção. Eu vou tentar ser rápido, porque eu acho muito importante valorizar o debate aqui entre todo mundo. Em relação à experiência que foi apresentada da Secretaria de Direitos Humanos, né, pelo Paulo, ele falou muito dos diálogos, né, e você fez, em vários momentos da sua fala, uma certa contraposição entre o que era o diálogo, que é o informal, e os conselhos que já estão por aí, que são os formais, né? Você ficou fazendo essa contraposição, várias vezes você falou isso, né? Eu acho bastante interessante, porque na sua fala, né, e a primeira coisa que eu ia destacar, é essa tentativa, então, de criar, de não restringir a relação com a sociedade apenas aquilo que está formalizado, que, como você bem disse, na verdade, acaba sendo com alguns setores que já estão tradicionalmente mais organizados, ou que conseguem se estruturar daquela forma. Então, acho interessante essa perspectiva, queria ressaltar, né, como primeiro ponto, essa perspectiva de abrir o diálogo para além, né, dos espaços mais que você chamou de formais. Eu acho que uma segunda dimensão importante, na verdade, eu vou falar agora, mas depois vai aparecer de novo no diálogo com as outras experiências, é reforçar essa ideia. É interessante isso, porque eu fiquei pensando, isso é mais ou menos novo, que é reforçar a ideia que a participação é um direito humano. E todo mundo fala isso, né? Vocês falam isso, assim, tá se consolidando como uma visão. E ela não, eu diria, 10 anos atrás, não se começaria uma frase dizendo a participação no direito humano. Eu acho que tem aí um deslocamento importante, eu estou valorizando, estou positivamente, né? Estou valorizando positivamente a ideia de que a participação é um direito, ela está se enraizando, ela vira quase obrigatório, quem começa falando sobre isso na sua experiência, dizer que eu considero a participação um direito humano. Acho que é bastante... eu queria ressaltar como uma coisa também positiva, uma mudança positiva aí no discurso. Uma outra coisa que você fez, que eu queria valorizar, é tentar conectar, o que não é fácil, né? Até uma pergunta que eu tinha depois para você, mas tentar conectar que você chama de diálogo com políticas públicas, né? Isso também não é que seja novo, isso é antigo, isso sempre foi a ideia de participação, era que, de fato, se revertesse em políticas públicas, né, definidas por esses espaços participativos, mas é sempre a tentativa de responder, que eu acho que você está respondendo uma pergunta que a gente fica na cabeça, para que conversar se isso não tem resultado, né? Então, você vai lá e dá um exemplo. Todo mundo aqui sacou o seu exemplo do bolso, dizer, né, você sacou no sentido positivo, dizer, olha, isso aqui, por exemplo, quando você citou o fato das pessoas não terem, não poderem abrir, por exemplo, uma conta, não poderem ter um documento, e aquilo se transforma, né, numa política pública para o migrante, que ele, de fato, tem um documento. Então, essa necessidade que as experiências têm, que não são de vocês aqui, mas é de quem fala de participação, é de responder uma pergunta que está na cabeça de todo mundo, vale a pena participar? Isso está revertendo, de fato, em alguma política? Né? Você responde com essa, a Severine responde com o Viva... Juventude Viva, né? Então, aquela essa tentativa. E por que a gente faz isso? Por que todo mundo que trabalha com o sistema tem que fazer isso, tem que fazer essa conexão? Porque, de alguma maneira, a gente está valorizando, a prefeitura está valorizando o debate sobre participação, mas a gente tem que lembrar que isso é um baita de um debate, numa correlação de força bastante desfavorável. A maior parte das pessoas não... A maior parte, né, do senso comum não bota muita fé, né, porque quem resolve é um governo que sabe o que está fazendo. Participar é uma coisa que dá trabalho, gasta dinheiro, é inútil. Né? Então, é contra esse
né? Então, provar que a participação, de fato, se conecta com política é uma coisa para ser provada, não é que está aí, que é um consenso, né? Que todo mundo... Né? Então, eu acho que isso é uma coisa, só te chamar a atenção, porque é um movimento que todo mundo tem que fazer e é bastante necessário. Mas a pergunta que eu tinha, para passar para as perguntas, porque depois eu ainda tenho que fazer mais duas, é assim, eu acho interessante esse raciocínio de dizer que o diálogo ele vai para além do espaço formal. Mas minha pergunta existe uma conexão de fato, ou uma intencionalidade de fato, entre esse espaço que é de diálogo, que, como você bem chamou a atenção, é um espaço de escuta, ele é um espaço, né, de uma conversa, né, as coisas podem ou não ser encaminhadas por uma deliberação e uma decisão. Então, existe, entre essa coisa que é mais fluida, que é mais aberta, né, que é mais... pode ter uma abertura para outros atores diferentes que não os tradicionais, entre isso e aquilo que é institucionalizado, que tem uma exigência maior, que tem uma... Inclusive, legalmente, né, se dizem como espaços que... Alguns deles, não todos, mas que são deliberativos, ou se não são deliberativos, são consultivos, mas obrigatoriamente, né, tem que passar por ali um conjunto de decisões. Né? Existe esse espaço, ou a gente está caminhando... Eu estou jogando, né, reflexões assim, para a gente pensar junto, porque eu estou trabalhando num outro trabalho que está discutindo sobre a coisa do sistema de participação. Quer dizer, existe, de fato, a gente está caminhando para um sistema onde o diálogo dialoga, né, ou alimenta esses espaços mais formais, ou são caminhos que estão sendo trilhados paralelamente, sem nenhuma conexão entre eles. Né? O que, para mim, é um baita de um problema, porque aí você vai criar, né, no futuro, mais problema do que solução. Né? Então, existe ou não esse fluxo entre... Né, ele está sendo pensado, ele é, de fato, um desafio, ou essa pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta... estúpida, ou seja, não é para ser cada coisa na sua caixinha, cada diálogo na sua caixinha, não tem que nada dialogar com nada, né? Então eu estou só dividindo a pergunta porque isso tem eu tenho me indagado sobre isso, né? Porque eu estou falando isso porque a pulverização está sendo grande, né? A quantidade de espaços, de diálogos, de mesas, está só aumentando. Então, né, onde existe, né, quer dizer, é só a minha necessidade de ver um fluxo entre essas coisas ou de fato é uma necessidade, né, para ser construída, é um desafio de fato para ser construído. E a outra pergunta que eu tinha era sobre concepção mesmo, né? Porque se vocês estão falando, você não foi o único, a Severine também falou sobre isso, né? Usou a palavra para falar de participação como sinônimo, a palavra diálogo e escuta, eu queria fazer um alerta. Isso é uma baita de uma mudança semântica, assim, significado, né? De sentido da participação. Né? Usar como sinônimo participação, como diálogo e escuta é um abaixamento, né? Uma diminuição da exigência da participação muito, muito grande. Vocês não escutariam participação como diálogo e como escuta nos anos 70, né? Nos anos 80. Usar como sinônimo, né? Chamar. Não sei, eu estou provocando, né? Eu estou provocando. Porque a gente está ouvindo mais diálogo, escuta como significado de participação, eu, né, tenho escutado dos últimos anos para cá, do que os outros sentidos mais fortes, né, como tomada de decisão, cogestão, sei lá, tinham sentidos muito, ou partilha de poder, ou até a ideia de inversão de prioridades a partir da participação, tinham ideias muito mais fortes do que essas que estão colocadas no período mais recente. Então, né, para pensar aqui qual é o sentido disso, é uma mudança mesmo? Ou se pensa isso como coisas lado a lado e que uma coisa vai alimentar a outra? Né? Meu papel aqui é comentar e botar lenha na fogueira. Então, é para provocar. Então, é isso aí que eu estou fazendo. Né? Ou seja, qual é o sentido? Né? São duas coisas que correm paralelas ou uma vai substituir a outra porque a gente está em outro tempo? São outras questões que estão na mesa. Né? Então, é isso que eu ia falar. E, puxa, acabou meu tempo. Então, eu vou só para... Acho muito interessante toda a trajetória, a experiência da ação educativa nos planos de educação. Eu valorizo muito, assim, eu acho que a gente tem a aprender, de novo, a ideia de linkar a participação como garantia de direitos. Acho isso a ideia de que
eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que aprofundar mais no futuro. Mas que a fala da Denise traz, que é linkar, né, fazer a ligação com a importância de discutir sobre territórios, né, ou seja, as coisas muito nacionais, então como elas chegam no nível local, como é que a gente faz esses fluxos. Eu acho isso um baita de um desafio no momento atual que a gente está vivendo para o debate da participação. E acho que a Denise traz, muito rápido, mas eu acho que ela traz com a experiência que ela né, pôs aqui na mesa. E outra coisa que eu acho importante da experiência que ela trouxe é a ideia do tratamento adequado das informações, essa coisa de mostrar como, por trás dessa experiência, tem muitos atores articulados. Acho que isso também é um aprendizado, essa coisa a sabedoria, a dificuldade, né, de articular atores, produzir materiais, produzir informação adequada. Acho que isso tudo é bastante caro, né, ao debate da participação, e acho que essa experiência mostra os avanços. Mas, Denise, eu fiquei indo para a pergunta, eu fiquei bastante curiosa, porque você disse assim, a gente tem discutido o que significa um processo participativo para valer. E aí eu pensei, bom, então ela vai mostrar exemplos onde, de fato, estão acontecendo processos participativos para valer. Mas aí não, você voltou um pouquinho e disse, para a gente, teria que ter as dimensões formativas, organizativas, de influência na tomada de decisões, quase como os princípios que norteiam essa participação para valer. Mas eu queria que você trouxesse para a mesa, que eu acho que isso é mais relevante assim, para o debate, mas traz outro tipo de informação para o debate, que você não precisa citar o nome da prefeitura, né? Não precisa citar o nome das pessoas, mas assim, que processos participativos nesses planos estão sendo para valer? O que caracteriza, quando a gente olha para um processo participativo e diz, isso aqui foi para valer mesmo, o que caracteriza um processo participativo para valer e aqueles que você diz, não, isso aqui não foi? Né? Que elementos a gente tem para avaliar e para aprender, que lições a gente tira de um processo participativo para valer e de outros que você considera que ainda não são tão para valer, né? O meu tempo acabou. Para a Severine, então acho que não vai ser rápido porque eu já falei antes. Acho que é bastante importante esse vínculo entre os espaços institucionais e como é que você mostra como isso vai alimentando as políticas públicas, né? Porque, de novo, não é uma relação automática. Alguém pode dizer, isso aí não foi a conferência que decidiu. Né? Alguém pode dizer, isso foi decisão de governo só, não teve nenhuma influência, de fato, as conferências, os conselhos. Mas aí, né, acho que é importante, quando você traz isso, olha, isso foi lá tirado de uma primeira conferência, isso faz parte de toda uma trajetória, demorou, mas aconteceu, né, foi transformado. Acho que isso é muito importante de ser valorizado no debate hoje, para a gente conseguir entender os sentidos e quais são os impactos da participação. Né? E a outra coisa que eu acho que você traz, pela experiência que você mostrou bem rapidinho do participatório, é o baita do desafio de lidar com o uso da tecnologia da internet para inclusão, né, para, de fato, incluir outras vozes aí dissonantes. E eu tomei um susto quando você disse que é só o quarto... para os jovens, a internet é só o quarto fator de interferência. As pessoas usam pra caramba, né, o instrumento, mas elas não botam tanta fé assim, nesse instrumento que é a internet. E a gente tem toda hora um discurso de dizer a juventude só quer participar, não é só quer participar, mas só bota fé naquela coisa da internet, não sei o quê. Aí, quando você mostra a pesquisa, diz, não, a primeira coisa que as pessoas acreditam que vale a pena participar é na rua, e não na internet. Né, como o quarto. Eu acho que isso inverte um pouco, esse dado acho que inverte um pouco o raciocínio de atribuir à juventude uma alta expectativa em relação à internet. Desmonta o mito. Porque, pelo menos, eu acho que é um mito que está aí. Os jovens não têm interesse de participar dos institucionais porque eles só interessam pela internet. Se não for na internet, eles não querem participar. Eu acho que esse dado aqui desmonta esse mito totalmente. Porque é o quarto que as pessoas... Então, não é por esse motivo que os jovens não estão participando, porque eles só querem participar se for pela internet. Pelo menos essas pesquisas não apontam isso. Para mim, desmonta esse mito, né, de que só tem interesse se é aquele, apertando o botão e clicando e assinando, né, no botão. E a pergunta que eu faria é a mesma que eu fiz para o Paulo. Esse processo todo do participatório, ele vai alimentar ou não o Conselho e as Conferências da Juventude? Né? Ou vão ser, de novo, dois processos paralelos? Você vai ter uma coisa pela internet, que vocês sistematizam, que vocês vão, né, refinando os instrumentos.
uma coisa vai alimentar a outra ou vão ser, né, dois canais novamente paralelos? O pessoal, por exemplo, da saúde está super preocupado. Eles juntam lá, da Saúde Nacional, que eu tive com eles faz 2 semanas atrás. Eles não sabem mais o que fazer com as demandas que vêm da ouvidoria. São milhares de demandas que vêm via ouvidoria. E isso não alimenta o Conselho Nacional de Saúde. Não tem um fluxo entre uma coisa e outra. Então, não sei, vai fazer de novo a mesma coisa, assim, criar uma coisa paralela, que você vai criando e não se retroalimenta? Desculpa estourar o tempo, lamento muito, Vera. Lamento mesmo. E obrigada pela oportunidade. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Igor, aí. Primeiro, Leandro. O microfone. Som. Bom, boa tarde. Uma pergunta sobre o participatório. Queria saber se, por acaso, ele foi desenvolvido com software livre e se há uma intenção da Secretaria em disponibilizá-lo como software livre para a humanidade. Eu digo isso porque eu tive uma experiência com o site da Consocial, que é uma bela plataforma, tem bastante aporte tecnológico ali. Imagino que tenha sido desenvolvido com software livre, mas a forma de contratação que foi feita ali, se eu não me engano, gastaram R$30 mil para fazer aquele site. É um belo site. Todos os estados e centenas de municípios também fizeram conferências da Consocial e não podiam reutilizar aquele site porque ele foi feito com uma forma de contratação que o governo federal contratou um site que passou a pertencer ao fabricante do site, ao desenvolvedor. Então, eu imagino que, beleza, a gente faz essas coisas e tem a oportunidade de aprender com isso para que não faça dessa forma, que possa disponibilizar essas soluções tecnológicas aí para a humanidade. E acho que faz sentido essa pergunta para um ente público. Daí, para a ação educativa, eu queria perguntar se existe a possibilidade, ou se vocês pensaram nisso, ou se não pensaram, se dá para avançar, e também fazer com que o site do Conselho, de Olho nos Conselhos, tenha essa abordagem, já que foi feito mesmo, foi uma solução, está lá, em vez de ela ficar empacotada só numa única plataforma, talvez compartilhar a tecnologia, e isso aí podia ser uma prática para ONGs, com certeza, mas para governo, certamente isso aí seria uma ótima prática. Obrigado. Para o Paulo. Paulo, só queria saber se, além do trabalho que vocês estão fazendo com os migrantes, vocês desenvolvem 2 outras abordagens. Primeiro, se existe alguma proposta, algum projeto fazer com que os imigrantes daqui se solidarizem com os imigrantes de outros países. Por exemplo, no caso do que aconteceu na Itália recentemente, tá? Porque isso me parece que aprofunda o gesto de solidariedade internacional e de generosidade, que está faltando muito. Tá? E, ainda nesta linha, se também esta secretaria pretende fazer algum trabalho com a população brasileira para melhor acolher e não discriminar os imigrantes. Então, são 2 perguntas que eu faço para você. E para a ação educativa, eu gostaria de perguntar que tipo de trabalho vocês têm feito no aspecto de melhor tratamento da informação, de modo que ela seja não só tratamento, mas qual o conteúdo da informação que seja mais adequada e que de forma de tratamento que está sendo feito para que ela seja mais democrática e acessível para a população. Okay? Muito obrigada, Vera. Passar a palavra para Ezequiel para fazer a pergunta. Depois do Ezequiel é a Maria Amélia, se ela quiser, já está indo. Boa tarde para todos. Sou líder comunitário e sou de direitos humanos, né? Eu morei na Europa, na Itália. Eu fui imigrante ilegal, né? E morei na rua 2 meses. Procurei o consulado, a embaixada e não tive apoio nenhum.
E, como imigrante, fiquei desamparado, né? Não sei se os direitos humanos alcançou até... Eu estou falando por meus irmãos imigrantes também, que estão lá. Eu fiquei 10 anos e 2 meses na rua sem ter apoio nenhum. E eu queria também, em relação aos direitos humanos, em relação à minha comunidade, que tem uma periferia, algumas pessoas que têm que estar sem casa, sem água, sem situações difíceis, sem se alimentar. Eu queria saber se os direitos humanos também chegaria a esse alcance também, que é muito importante, né? Porque a gente... eu estou vendo esse trabalho muito importante, mas eu queria ver a prática, né? Não só a teoria, mas que fosse para a prática, né? Para o nosso povo fosse também alcançado, né? Que eu não tive a prática na Europa, né? E também na minha comunidade, eu também não estou vendo essas situações, não só na minha comunidade, todas as comunidades, né? Que está sendo abandonado, lá tem uma área de risco, as pessoas estão sofrendo. Eu tenho até uma jovem lá que está com 2 crianças, ela, por crack, por droga, ela arrancou o chuveiro, as criancinhas tomando banho com água fria, sofrendo bastante. Creio que é uma situação difícil, né? Eu, como líder comunitário, a gente não sei como encontrar uma solução, a gente procura o governo, a prefeitura e vira as costas. Até estou criando um jornalzinho, falando com as paredes. Então a gente vem falando com as paredes. E eu acredito que esse espaço São Paulo Aberta foi uma oportunidade que a prefeitura, o governo, criou, e creio que eu estou participando. Eu participo do movimento popular da saúde, eu sou do Conselho da Saúde, eu estou no meio ambiente, eu estou na habitação, eu estou em vários ambientes, né? Mas eu não estou vendo o povo aqui presente, né? É importante que o povo viesse aqui participar, para nós poder mostrar a situação. Essa é a minha pergunta aqui ao Direitos Humanos. Obrigado. Obrigada, Ezequiel. Próxima é a Maria Amélia. Boa tarde à mesa e a todos os presentes. Sou Maria Amélia Portugal, moradora da cidade de Tiradentes. Sou presidente de entidade, faço parte do Conselho de Educação, da Saúde e do Transporte e do CONSEG. Eu gostaria de falar para vocês que uma participação muito boa que nós tivemos na gestão da prefeita Marta Suplicy foi o orçamento participativo, que foi feito nas comunidades, nas escolas, foi colocado as propostas nas paredes e a população decidia o que queria. E com o orçamento participativo da gestão da Marta, a nossa cidade de Tiradentes mudou da água para o vinho. Ficou, agora é uma senhora cidade. Então, eu acho que esse canal de participação do orçamento participativo seria muito importante, porque os jovens também participaram, todas as idades participaram. Então, eu acho que seria bom essa gestão rever essa participação. E outra, o que essa São Paulo Aberta vai fazer para as periferias, para as comunidades? Tá? Que, pelo visto, que eu estou vendo já começando a acontecer, está virando um caos. Tá? Lá na cidade de Tiradentes, o Haddad foi 80% de votação. Tá? Um cinturão vermelho. E está tirando todos os pontos de ônibus da nossa cidade de Tiradentes, só colocando uma pilastrinha ali, os idosos sem ter banco para sentar, sem ter cobertura de chuva e de sol. Que cidade aberta é essa que nós estamos tendo? Não foi isso que nós pedimos melhoria no transporte, e não essa devastação que está acontecendo. Então, essa São Paulo Aberta, eu acho que tem que abrir um canal de diálogo com a população, os moradores, para ver o que eles querem, o que eles pedem, o que eles precisam, e não passando o rodo em tudo o que eles querem. Obrigada, Maria Amélia. Próximo é Gustavo e depois o Paulo. Alô, olá, boa tarde. Meu nome é Gustavo Freiber, sou artista visual, morador desta cidade faz 37 anos e militante, estou no mandato do vereador Nabil Bunduki. E andando na cidade, a gente vê os novos processos de participação, onde a juventude não está. E, na realidade, neste momento eu falo mais emotivamente que politicamente. Ou seja, desde o lançamento que a gente fez ano passado em vários bairros de São Paulo, do chamado Plano de Bairro, que realmente está começando a fazer que, na prática, a população participe. Por quê? Porque é um problema local, específico,
E depois vem o outro problema, como unimos o local com o global. Mas, em princípio, há uma movimentação em muitos bairros para tentar, você falava do diálogo e da escuta, já superando até o diálogo e a escuta. Ou seja, essa participação se está dando na medida em que as pessoas, depois do represamento durante tantos anos na cidade da participação, obviamente que a demanda é muita, mas ao mesmo tempo há um processo educativo nessa participação que faz que as pessoas se sintam construindo, fazendo, não só dialogando e sendo escutadas. Mas, volto a repetir, e agora, este ano, com a questão do plano diretor, me preocupa mais a coisa ainda. Ou seja, eu, fazendo parte do mandato de quem está sendo relator do plano diretor e andando nas 70 audiências públicas que houve na cidade, mas as 40 que vamos a ter agora na Câmara, eu não vejo jovens. E realmente, para minha geração e para de vocês que são intermediárias, tem que ser preocupante e tem que ser um tema central. Ou seja, como a gente consegue que o jovem se sinta mobilizado por estes planos que para eles não tem claro para que servem. Mas mesmo aqueles que sabem para que servem, estão na rua com outras urgências. Então, para aqueles que estamos participando deste tipo de projeto, a discussão do plano diretor, no setor da saúde, as conferências, na realidade que participam jovens da cultura, que há um fazer na cidade que é dos jovens, então eles participam. Mas como a gente faz o link entre esse fazer na área da cultura com o resto da coisa? Porque se a gente não se coloca como uma urgência, eu acho que vamos ficar mancos, né? Obrigada, Gustavo. A palavra agora é ao Paulo. Vai ver que eles participam porque na hora H os empresários mudam tudo e fazem um plano diferente. Mas, Paulo, eu queria falar contigo. A questão dos imigrantes é fundamental em outras participações. Na conferência de saúde agora, a gente discutiu uma proposta que eu não sei se vai sair no texto final, porque isso daí é uma coisa que trancada a 7 chaves, nem conselheiro não consegue ver. Mas é o seguinte, se discutiu a contratação de agentes comunitários de saúde da comunidade. Por exemplo, existem os haitianos nas ocupações. Eles não falam nem francês, eles falam crioulo. Como que a gente atinge eles na questão da saúde? Na educação deve ser a mesma coisa, tal. Mas, assim, a gente precisa de pessoal de chinês, não só falando o mandarim, as outras áreas da chinês que estão cheios na Liberdade, no centro. Né? O São Bento hoje é só chinês que salvou o Colégio São Bento. Né? Como que a gente faz para atingir eles na questão das políticas públicas? E aí tem a parceria do Aristeu, né? Conosco na saúde, com a conferência aí das drogas, etc., né? E a saúde junto. E a gente precisa ter uma parceria também com vocês, porque o Conselho de Saúde está muito preocupado em atingir esse pessoal dos imigrantes na questão da saúde. E eu acho que nas outras políticas a gente também deve ter. Né? A outra questão aí dos pontos que são tirados. Talvez a gente deve tirar todos os pontos e o ônibus parar onde a gente estiver, né? Porque eu vou te falar uma coisa, quando eles me veem aqui com a bengala, muitas vezes não param nem no ponto. Né? E quando eu estou chegando, eu tenho o direito, né, de ônibus parar no ponto onde eu estiver. Eu tenho a carteirinha aqui de deficiente. Mas você acha que algum motorista de ônibus para? Não, eu tenho que sair correndo e estar lá no ponto, senão ele não para, nem se for a 2 metros de distância. Obrigada, Paulo. Finalizando, né? Jair. Quem? Jair. Finalizando. Alguém mais quer fazer inscrição para perguntas? Aí a gente já finaliza para a mesa poder fazer esse debate das perguntas que foram levantadas. Pode falar, Jair. Meu nome é Jair. Realmente, mas todas as iniciativas, primeiro vem as críticas, né? Mas a gente tem que olhar
que todos nós, se nós não olharmos pelo lado crítico da coisa, mas que tem uma semente, que se nós nos juntarmos todas as forças, se nós levarmos a quem ainda nem ouviu falar, né, todas as informações que nós temos esse privilégio de estar tendo aqui, eu acho que a coisa pode crescer, que é uma sementinha muito boa e, vamos dizer assim, talvez outros não fizeram, mas está sendo feita agora, e é lógico, vocês vão ter que se preparar, porque realmente está sendo, a crítica vem de todo lado e ela não vem com muito doce, não. Ao contrário, né? Vem com umas coisas que às vezes até ofendem uma ordem pessoal. Mas eu gostaria de dar opinião no seguinte sentido, de que na parte da juventude, deve ser levados assim, realmente, como já foi falado aqui, mais, vamos dizer, mais participativo o lado deles, porque nós dependemos muito deles. E eu tive 2 telefonemas aqui, realmente para mim, dos meus filhos, pedindo para saírem e tudo mais, mas eu tenho certeza que eles nunca tiveram acesso a São Paulo aberto. Talvez nem saibam realmente. Hoje eu vou ter que discutir com eles. Hoje não, hoje à noite não vou poder ver nenhum deles. Mas amanhã eu vou ter que conversar com eles a respeito. E com isso fazer crescer. Mas a internet, eles, tenho certeza, de que outros colegas também que chamaram eles, e essa comunidade deles é que realmente funcionou para eles irem em determinadas baladas. E então, se por acaso eu levar a eles, essas propostas foram colocadas aqui, fazê-los entenderem que eles são o nosso futuro, nós dependemos deles, e que o está se propondo é algo também para o futuro deles, né? Eu acho, acredito que vai ter realmente assim bons frutos, né? Vamos ver em termos de São Paulo, não sei aí em termos de Brasil, mas em termos de São Paulo, a nossa juventude ela precisa ser encarada de frente e infelizmente eu sei que às vezes eu fico nervoso ali, é a balada daqui, balada de lá, mas infelizmente a gente tem que ver esse lado, enfocar mais a juventude. E eu acho que acredito até também fazer células para as periferias, né, com essas informações, eu acho que vai termos maior retorno. Obrigada, Jair. Boa tarde, Fernando. A professora da Unicamp, professora Ana Cláudia. Eu não sou professora, não. Ana Cláudia. Ela falou no início da intervenção dela sobre a questão da disputa de significados, mas há pelo menos um entendimento, pelo menos eu percebo, que há uma intenção, por grande parte dos que estão aqui presentes, de perceberem o apoderamento dos movimentos sociais ou das ONGs, etc. Tá? Então, acho que isso aí dentro de um campo da participação popular, dentro desse campo mais de esquerda, mais que tem a tolerância, né, da luta contra a ditadura, isso está mais ou menos resolvido. Mas você entende, você percebe que existe também um conceito de participação popular pelo lado do campo mais conservador, entendendo até mesmo que eles muitas vezes nem reconhecem os movimentos sociais, não reconhecem muitas vezes os imigrantes, acham que os bolivianos são supérfluos, né? Você acha que existe essa construção desse conceito também no campo mais conservador e como é que eventualmente pode acontecer esse embate, esse conceito entre esses 2 grandes campos que podem eventualmente se conflitarem mais adiante? Muito obrigada, Fernando. Agora eu vou passar a fala para a mesa e, já deixando numa saia justa, eu vou controlar o tempo de vocês de novo. E é exatamente para a gente não prejudicar as próximas atividades e para dar uma relaxada para o café. Tá? Vou passar primeiro para o Paulo, que foi o primeiro provocado, e aí eu controlo, a gente controla em 3 minutos. Tá, ok, são 6 perguntas, então meio minuto para cada uma, né? Bom, Ana, primeiro dizer que você não está equivocada na sua reflexão, né? Faz todo sentido
nós colocarmos o diálogo sempre como caminho para a participação, né? Então, acho que como momento de escuta, mas momento fundamental para a construção de espaços de toma de decisão, né? Então, se a gente for olhar os espaços que nós temos hoje formalizados de determinados grupos sociais, que são grupos que já vêm contribuindo para a formação da política, né? Se nós olharmos que é uma situação hoje dos direitos humanos, dos públicos, né, que nós temos hoje nos direitos humanos, como, por exemplo, migrante, né, para citar como exemplo migrante, você precisa do diálogo justamente para romper com determinados modelos já estruturados, onde há um entrucamento do diálogo que muitas vezes você não consegue chegar, de fato, até naquela pessoa que precisa se manifestar e propor alternativas para a melhoria de vida da sua comunidade, né? É interessante você imaginar uma comunidade, você mencionou os bolivianos, né? Que são mais de 20 anos que estão aqui, que muitas vezes situação de servidão, situação de trabalho análogo ao trabalho escravo, mas que tem o seu momento, né? Dia 31 agora, nós temos um diálogo com o secretário de Cultura e com o secretário de Direitos Humanos, né? De que esses imigrantes possam sentar ali e trazer os problemas da sua comunidade e propor, inclusive, um conselho de imigrante que nós não temos hoje, né? Então, eu entendo, para esses grupos, o diálogo é fundamental como caminho de construção da participação no sentido mais forte do termo, né? Vera, em relação à abordagem da solidariedade internacional, isso é totalmente presente na vida dos migrantes, né? A nossa coordenação de política para migrantes foi formada faz 3 meses, né? Mas a gente percebe isso nos fóruns internacionais, como há uma rede de proteção mundial, né, e de solidariedade entre os imigrantes. O trabalho com a população brasileira é fundamental, né? Nós temos no nosso plano de meta o desenvolvimento de campanhas de conscientização com o público brasileiro, né? Sobretudo de desmistificação sobre a presença dos imigrantes, né? Ezequiel colocava essa questão da presença dos direitos humanos lá nas comunidades. A secretaria, o trabalho da secretaria é muito de meio de mediação, né? Então, nós fazemos esse processo de escuta, mas temos que trabalhar no sentido integral dentro da gestão para que essas demandas possam ser atendidas, né? Em relação... tem mais algumas perguntas aqui, né? Mas deixa eu ver. Em relação à saúde, né? Que você coloca a questão da contratação de agentes, isso é uma reivindicação das comunidades imigrantes já de muito tempo, né? Eu mencionei aqui o acordo que a Prefeitura fez com a Caixa Econômica Federal para bancarização, criação de conta poupança para os imigrantes, e justamente hoje a Caixa está fazendo uma entrevista com mais de 30 imigrantes que serão contratados para ajudar no atendimento. E eu sou totalmente favorável, nós somos totalmente favoráveis a esse modelo, porque é um mecanismo que a gente possa entrar na casa desse imigrante como agente de saúde e trazer o imigrante para a participação. Não está tomando lugar do brasileiro. A gente justamente esse, eu acho que é o grande desafio, né, que a gente precisa fazer, né? Que nós exatamente, acho que muito obrigado, né? Infelizmente eu não tenho mais tempo, mas é um debate que nós precisamos fazer em São Paulo, né? A gente precisa, o secretário, o Rogério Sotile sempre fala, né? Nós precisamos dar um choque cultural na cidade de São Paulo, né? Para que a gente se reconheça de fato como todos os migrantes. Eu sou Iles, o meu sobrenome, de descendência húngara, né? Eu estou vendo vários sobrenomes aqui que somos descendentes de todo mundo, né? Tá bom? Muito obrigada, Paulo. Eu passo agora a palavra à Denise para fazer a resposta das perguntas colocadas.
Acho que foram feitas provocações muito interessantes, a Ana, vários de vocês e tal. Eu vou abordar só algumas, em decorrência do tempo. Mas, primeiro, acho que eu, infelizmente, não anotei o nome da pessoa que falou, mas com relação às concepções de participação, né, entre o campo conservador e o campo mais progressista. Né? Acho que foi você que trouxe isso. Oi? Fernando. O Fernando, eu anotei aqui parcialmente. Então, Fernando, eu entendo que há também no nosso campo progressista também diversas concepções em disputa de participação, entendeu? Eu acho que não é só essa clivagem entre o conservador e o progressista. No nosso campo também há, né, desde aquela perspectiva de participação controlada, né, vamos ver quem vai entrar, quem controla, como é que vai fazer e tal, vamos ver quem, né, até a participação nessa perspectiva mais figurativa. Vamos lá, a festa da democracia, todo mundo, tal, mas concretamente, né, não se avança. Então, aqui, até também no material, a gente faz 5 concepções de participação que a gente deve ficar atento a não reproduzir, né, assim, ter 5 perspectivas. E eu falei de 2. Então, eu acho que elas estão presentes na construção aí do nosso campo progressista, né? E a gente precisa ficar atento porque parece num primeiro momento que todos estamos pensando, né, da mesma forma, mas realmente, então acho que a gente precisa aprofundar isso, né? Porque de fato participação tem a ver com partilha de poder, né? Gestão democrática tem a ver com isso e relações de poder. Então, quem é que pode? Quão diverso é o nosso público? Quão diversa é a nossa participação? Acho que é uma discussão que a gente tem que aprofundar mais, né? Eu também concordo com o Jair que nós temos muitas sementes nas mãos, muitos acúmulos. Para quem, como eu, participei de coletivos desde os anos 80, fazendo como parte de movimentos, como parte de assessorias a movimentos, no processo de redemocratização e tal, das formas. Acho que muita coisa a gente foi acumulando, a gente aprendeu, a gente errou, a gente avançou, muita contradição. Então, nós temos muitas sementes. Eu acho que a gente tem que reverenciar, reconhecer esses acúmulos, né, e também os passos dados. Agora temos que avançar mais, né? Isso que eu acho que a mesa aborda, o evento aborda e todos nós que falamos estamos abordando, né? Com relação às questões aqui sobre uma participação, questões que devem ser levadas em conta numa participação para valer, que a Ana provocou em algumas pessoas, eu acho que aqui também, no materialzinho verde que a gente tem no site, a gente aprofunda mais essa conversa. Mas eu entendo que nós temos que avançar com relação às condições institucionais da participação. Então, ao mesmo tempo, nós fazemos a crítica à institucionalidade, mas eu acho que faltam condições institucionais mais adequadas para sustentar processos participativos mais amplos, né? Nós precisamos de equipe, nós precisamos de Estado, nós precisamos de condições, né, de financiamento, precisamos de condições para fazer essa participação, dialogar e disputar uma concepção de Estado, né? Eu acho que tem uma briga com relação à forma como o Estado opera as políticas e os processos participativos entram para tensionar isso, né? E aí a gente precisa ter condições institucionais dentro do Estado para conseguir para construir essa nova perspectiva, né? Eu acho que a discussão de território já foi colocada como ponto importante. Quem são as pessoas, né, concretas, né? Quando a gente pensa em processo participativo, quem é o cidadão, cidadã que a gente está pensando? Acho que a gente precisa aprofundar isso, né? Na educação, a gente tem falado, quem são essas famílias que tanto se fala? São pessoas concretas, que vivem os problemas de mobilidade nas grandes cidades, ou de mobilidade, né, quem vive no campo, são pessoas que vivem relações de trabalho muitas vezes precárias. Ou seja, quem é o sujeito concreto? Acho que a gente tem que abrir mais. Quem são os sujeitos, né? A outra coisa é a questão metodológica. Como fazer processos, desenvolver processos que sejam mais amigáveis, mais amplos, né? E eu acho que a participação com crianças e adolescentes, as nossas experiências com crianças e adolescentes também vem nos ensinando muito, né? Por exemplo, a importância do lúdico, do brincar, né? De que o espaço seja um espaço também de encontro, de diálogo, de possíveis alianças. Tem a dimensão do afeto, né? Que
eu acho que a gente tem que levar mais a sério isso para os adultos também, entendeu? Acho que os processos participativos eles têm que ser mais amigáveis também no sentido de que sejam espaços mais acolhedores, sejam espaços onde as pessoas possam se ver, conversar, construir amizades, relações, dialogar, brigar e tudo mais, entendeu? Mas acho que a gente tem que, talvez, olhar para essas outras dimensões aí. Tem a questão aqui do processo de tomada de decisão, que esse eu acho que ele é o central. Como é que esses processos participativos resultam num melhor diagnóstico? Esse diagnóstico também resulta na influência no processo de tomada de decisão, em propostas que... Então, essa questão da tomada de decisão e como a gente monitora isso concretamente é fundamental. Bom, eu acho que Ana trouxe também essa questão do consultivo e tal, que não vai dar para abordar, mas nós temos, de fato, muitas sementes, muitas experiências importantes e temos que avançar, sobretudo, para superar essa fragmentação que Ana destacou, né? Como é que a gente faz que os processos todos dialoguem, né? Se fortaleçam? Então, esse esforço de pensar o quadrado, ou o círculo, ou qualquer outra figura, é no sentido de como é que a gente pensa esses processos dialogando, se retroalimentando. Acho que esse é um grande desafio. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Denise. Eu só queria, antes de passar de novo a fala, confirmar com vocês que aqui nesse auditório continua o Café Hacker e para o Café com Proposta, a nossa equipe vai orientar o caminho para a sala de convivência, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Passando a fala, secretária Severino. Bom, começando por uma das questões que a Ana trouxe para a gente, e como que a política se retroalimenta, dialoga entre os espaços que são constituídos, acho que esse é um desafio como um todo, na medida em que a gente escute que participação não pode ser de responsabilidade de quem tem uma pasta responsável por pensar as propostas de participação, ou que gere os sites, ou que executa as conferências. Acho que é um desafio, quando se pensa a participação como um método permanente de governo, além dessa concepção mais geral da participação como um direito humano, de fazer com que isso caminhe e desemboque, né, não só no processo de retorno sobre as questões que são demandadas, mas que uma pauta incida na outra, até porque um dos desafios do ponto de vista da gestão pública, para responder à altura às demandas e anseios da sociedade, é sair das caixinhas, né? Sair das caixinhas, porque é isso, a vida real lá na periferia, lá na comunidade rural, a vida real está ali, as dificuldades, as contradições. Então, não dá para descolar a agenda da saúde, da pauta dos direitos humanos, o direito à educação, à mobilidade, né, ao direito dos jovens, das pessoas com deficiência, a questão do plano diretor. Eu acho que o desafio é como é que integra isso e faz com que os processos de participação também desemboquem numa incidência sobre a agenda geral, que a gente quer incidir, não só sobre as partes. E aí, sobre a juventude, é um desafio enorme, porque a gente fala de um segmento que está transversalmente ligado a um conjunto de demandas estruturais e questões que são específicas desta própria geração, né, que coloca também o debate da mobilidade com algumas características, o viés da educação, olhando a peculiaridade e diversidade da juventude. Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio enorme. Acho que a receita não é uma receitinha pronta, então, tem processos históricos em curso, tem questões novas na pauta. Acho que é esse emaranhado de questões que também vai nos fazendo avançar e aprofundar esse entendimento sobre participação. Especificamente sobre como o participatório pretende dialogar com a conferência, com o conselho, está diretamente ligado, até porque a gente desenvolveu a proposta participatório também consultando o próprio Conselho Nacional. A conferência já se utilizou de mecanismos virtuais para fazer o diálogo com a juventude. Então, por exemplo, o Sistema Nacional, sancionado o estatuto em agosto pela presidenta, nós temos 180 dias para apresentar uma proposta de um sistema. O governo está elaborando uma proposta, estamos discutindo com o Conselho, estamos discutindo com os gestores, estamos discutindo com as organizações juvenis e estamos com a proposta aberta para que qualquer jovem possa opinar. A gente quer juntar isso tudo e quer devolver nesses vários espaços. Não é tão simples, porque na medida, no dia a dia, a capacidade de resposta, hoje nós não temos o participatório ainda desenvolvido na plataforma, o mecanismo, né, de resposta ou de agregar imediatamente. A gente precisa de pessoas que entrem, que avaliem. Então, isso tudo ainda está em curso para a gente desenvolver a plataforma como a gente gostaria, mas é um resultado concreto. Especialmente, agora, o que a gente acha que é importante, Ana, até que a gente não chegue no ideal, eu acho que a gente nunca vai chegar, o desafio é ir melhorando aos poucos, é que a gente consiga dar um retorno, para não cair no descrédito, de fato, mais um instrumento,
mais uma proposta no espaço de participação. Tem questões que dizem respeito só ao governo, na capacidade de responder. Eu vou dar um exemplo novamente do Juventude Viva, um plano construído com muita fragilidade ainda, mas é uma resposta a uma dívida histórica do Estado brasileiro em relação à violência contra a juventude. Para além da prevenção, da ampliação dos direitos, das oportunidades, equipamentos, envolve mudança de legislação. Nós estamos, inclusive, queria fazer uma propaganda aqui, pedir ajuda de vocês, junto aos deputados e tudo mais, na luta pela aprovação do PL 4471, pelo fim dos autos de resistência. Hoje a polícia mata, ninguém investiga, não mantém a cena do crime, autos de resistência, os jovens negros da periferia são as maiores vítimas. Depende do Congresso Nacional. O governo está empenhado, a Prefeitura de São Paulo foi Rogério Sotile, Gabriel Medina, um conjunto de artistas, semana passada fazia pressão no parlamento, ou seja, exige de nós, a gente como sociedade, governo, organizações sociais, também um diálogo para que influencie no executivo, que influencie na construção de legislações adequadas também para dar uma resposta à altura do desafio que está colocado, que foi pautado através da participação. A pesquisa, de fato, nos ajuda muito a desmistificar um conjunto de questões. Eu queria dizer que está disponível aqui o primeiro bloco de análises que já foi feita no site do participatório. Então, a quem interessar conhecer a pesquisa, entra, baixa, está lá disponível. Além desse dado que traz um pouco dessa noção, não é só a internet, tem outro dado bem legal que eu queria socializar para vocês, que é sobre participação política. Quando perguntado os jovens sobre a importância da política, 54% responderam que ela é muito importante. 29% que ela é mais ou menos. Juntando mais ou menos com muito, nós temos aí 80% de jovens que identificam a política como importante. No entanto, eles, quando perguntados nas formas de participação, poucos querem ir por partido como opção, mas não há um desentendimento sobre a importância da política. Então, quem tem que se adaptar, ampliar a capacidade de diálogo, e acho que isso vai muito na linha da pergunta que o Gustavo nos faz, que o Jair reforça na linha de que a gente também precisa ir onde o jovem está, e não é blá, blá, blá. Esse é um desafio nosso, o governo federal está lá em cima. Como é que o participatório vai dialogar, que o conselho vai estar na ponta? Ou seja, muitas vezes não interessa porque ele não se vê, não sabe como incide, não reconhece esse espaço, não está onde ele circula. Ou seja, eu acho que também construir mecanismos de espaço de participação também tem que dialogar com a expectativa, a realidade e o local onde esse jovem está. Já falei demais, já encerrou meu tempo. Leandro, software livre, sim, foi utilizado, o código é aberto. Queria sugerir que você possa entrar no link sobre o participatório, e lá tem a informação na pergunta 11, que mostra onde está o código desenvolvido e pode estar sendo reutilizado. A própria plataforma está em elaboração, a universidade está nos ajudando, então a ideia é que essa plataforma toda seja disponível e que ela possa estar sendo desenvolvida com estudantes, na própria universidade, e que ela possa também ser replicada. Desculpa novamente pelo tempo e obrigada pelo espaço de estar aqui com vocês.